Olá, meus irmãos e minhas irmãs da humanidade. Eu sou o pastor Luiz Borges, pregador do Evangelho segundo o Universalismo. Esse vídeo que estou gravando faz parte do programa Posso Falar? Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Hoje o meu tema é importantíssimo também. É um tema vital, um tema de expectativa, que é sobre a volta de Jesus. Eu vou falar sobre a volta de Jesus. O texto que eu quero usar inicialmente é Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz assim, o próprio Jesus dizendo, eis que venho sem demora, quer dizer, bem depressa, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero te perguntar o seguinte, qual foi a última vez que você ouviu na mídia esses pastores famosos e renomados falando, dando ênfase na volta de Jesus? Qual foi a última vez que você ouviu na sua própria igreja uma pregação sobre a volta de Jesus? Coisa que no passado isso acontecia constantemente. As pregações, os principais temas das pregações nas igrejas era sobre a volta de Jesus. Porque hoje não está acontecendo isso. Eu penso o seguinte, não está acontecendo porque ficou muito confuso esse assunto da volta de Jesus. Muitas ideias confusas e conflitantes a respeito desse assunto contribuem para que as pessoas não preguem mais sobre a volta de Jesus. E quando prega de uma maneira muito corriqueira, muito apática sobre a volta de Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte, as testemunhas de Jeová, a respeito da volta de Jesus, dizem que Jesus já voltou em 1914 e de maneira invisível. Isso afirmam nas suas literaturas as testemunhas de Jeová. Os pentecostais, por sua vez, Assembleia de Deus, etc., prega que Jesus vai voltar em duas fases. Primeira, vai ser invisível o arrebatamento. Jesus volta para buscar a igreja. E na segunda fase, ele volta trazendo a igreja para reinar na terra, lá em Jerusalém. Essa é a explicação dos pentecostais, ou seja, a maioria dos pentecostais. Já os presbiterianos dizem não é nada disso. Jesus volta, busca a igreja e a história da humanidade tem a sua finalização. Agora, os adventistas do sétimo dia, da igreja adventista, a igreja adventista do sétimo dia, já diz, não, também não é assim, porque, como eu disse, os pentecostais, além de falarem que Jesus volta em duas fases, diz que o reino, o milênio de Cristo será na terra. Já os adventistas do sétimo dia dizem que não. Jesus vem, arrebata a igreja e o milênio será no céu. Então observamos aí que existe confrontos, contradições a respeito dessa doutrina da volta de Jesus. É por isso que, de repente, não se dá tanta ênfase hoje na volta de Jesus. Por outro lado, enquanto os religiosos não se combinam, enquanto eles não se acertam, enquanto eles não concordam entre si, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, esse texto está completamente fora de cogitação nessa questão, porque não tem harmonia entre si, não tem a mesma mente, não tem o mesmo parecer, não tem a mesma ideia, não tem a mesma doutrina a respeito da volta de Jesus. Então, enquanto isso não acontece, o que temos que fazer
é nos lembrar que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, isso se cumpre todos os dias. O pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Isso significa o quê? Que nós estamos partindo. Jesus não volta, mas está esperando lá por todos nós. E como nós vamos nos apresentar a Jesus? Como nós devemos nos apresentar a Jesus? Conforme a Bíblia nos ensina, praticando boas obras. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 14, que a salvação depende das boas obras. É fé e obras, obras e fé. Tiago capítulo 2, versículo 14. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, ele diz que a fé e as obras estão unidas. Não se pode dizer só professar a fé para a salvação, como também não pode se dizer só professar as boas obras. Tem que ter fé e boas obras e fé. Isso faz parte da graça de Deus. Por isso, eu digo o seguinte: boas obras motivadas pelo amor é o único caminho de salvação para todos nós da humanidade. Pratiquemos as boas obras, façamos o bem às pessoas, ajudemos as pessoas com alimento, com roupa, com remédio. Naquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer para os nossos irmãos, vamos fazer para os nossos semelhantes, para aqueles que estão necessitados. Assim, estaremos garantindo, com certeza, quando partirmos deste mundo para o além, para a pátria celestial, aonde Jesus está nos esperando, vamos ter realmente uma eternidade feliz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a tua atenção e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus quiser. Brevemente estaremos aqui fazendo outro vídeo com outro tema interessante. Mas eu acredito que vocês entenderam. Enquanto aguardamos a volta, vamos praticar o bem sem olharmos a quem. Muito agradecido, tudo de bom, que Deus abençoe a todos.